desde o maternal até o magistério. Mas quando chegou no período do magistério, eu fiquei em dúvida se ficaria o magistério ou científico. E aí, como eu estava em dúvida, eu era imatura ainda, não tinha aquela percepção, mas eu sempre gostei dessas disciplinas, das metodologias, da psicologia. Então, eu resolvi fazer um magistério. Eu lembro que eu peguei umas cartas do baralho e falei, se for naipe vermelho, vai ser magistério, se for naipe preto, vai ser científico, você acredita? Como eu era imatura na época, aí foi naipe vermelho. Eu falei assim, então vou fazer magistério, mas eu doida para sair um naipe vermelho, que eu não queria fazer científico, né? Então realmente eu fiz o magistério. Mas eu era uma adolescente muito tímida, muito retraída. Quando eu apresentava trabalho, eu falava muito baixinho, ninguém ouvia, muito calma, tranquila, né? Aí depois eu ingressei, aos 17 anos eu fiz a faculdade de pedagogia e passei no 4º lugar. Fui bem classificada, né? E não fiz cursinho, só com preparação do magistério nesse conceituado Escola X. E isso aí eu fui e realmente comecei o curso de pedagogia. A priori, no início, eu não gostei, porque eu achei as matérias muito teóricas. Então, eu tentei administração, por pouco ponto eu não passei, né? E nesse meados também eu fiz contabilidade em 1 ano, num colégio X, né, de Montes Claros, Minas Gerais. Então eu estava assim, em dúvida que carreira, que posicionamento eu ia situar. Então só no 4º período, mais ou menos, que eu comecei a situar que eu queria seguir a carreira de pedagoga. Aí começou os estágios, foi nesse período que eu vi, né? Começou as disciplinas que me identificavam, né? Que eram mais específicas do que eu via no magistério. Aí eu comecei a me identificar com o curso. Aí logo eu passei na prefeitura de Montes Claros, né? No concurso de professora. E fui atuar na zona rural como professora de educação infantil, né? E nesse meados eu era uma pessoa assim que eu tinha muito conhecimento teórico, mas conhecimento prático eu quase não tinha. Eu não tinha experiência, não tinha vivência, muito nova. Então eu não tinha aquela maturidade existente para exercer a profissão de professora primária. E nisso eu não tinha pulso, não tinha domínio de comportamento, né? E então eu fui transferida para biblioteca, fui transferida para outros setores, mas sempre gostei. Os alunos eram apaixonados comigo, gostava, mas eu tinha muita dificuldade de transmitir. Eu falava às vezes palavras difíceis, não falava aquela linguagem que chegava ao alcance do aluno. Às vezes eu fazia um planejamento excelente, né? As colegas até iam atrás do planejamento, do material, mas na hora da aplicabilidade eu tinha muita dificuldade. Aí depois, e nesse meados, era muito difícil, a gente era mais de 10, 15 professores, a gente pegava carona para ir trabalhar e passava dificuldade, chegava tarde na escola, né? Teve uma vez que levou uma colega nossa, e ele não queria parar, queria levar a gente para Belo Horizonte, e a gente gritando.
Uma vez que falou que queria ficar com a gente, aí o caminhão dele falou que tinha dado defeito, aí que a gente foi perguntando, investigando, e o caminhão voltou a não dar defeito. Então a gente passou muita situação, né, crítica, para iniciar o trabalho de professorado da educação infantil. Depois eu fui transferida para a sede de Montes Claros, Minas Gerais, numa creche X. E na creche eu fui lotada, fiquei durante muitos anos lá, mas eu tinha essa questão, né? Eu fazia um planejamento maravilhoso, um material maravilhoso, tinha as ideias revolucionárias, mas na hora de aplicar na prática eu não conseguia. Eu não tinha aquele pulso forte, eu não tinha aquela disciplina, e tudo isso eu me ia sentindo fracassada, cada instante fracassada, cada instante mais fracassada. Mas continuei, né? Continuei, porque eu tinha o meu dinheirinho, o salário era bom na época, né? Então aquilo ali me motivava a permanecer. Mas eu estava assim, indignada, né? E querendo ser supervisora, e realmente eu queria evoluir na minha profissão, né? Aí eu comecei a fazer várias pós fora, né? Eu fiz uma pós em Amparo, São Paulo, eu fiz outra pós em Ouro Fino, aí eu fiz outra pós depois na Unimontes, aí eu fiz outra pós na Unimontes de novo, virtual. Então, nessa concepção viável, eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, e nisso realmente era muito dispendioso. Depois quando eu comecei a gostar de dar aula para adultos, para a universidade, que eu comecei a identificar, eu passei na seleção, né? Seleção do estado de distribuição de aula, né? Numa escola renomada aqui em Montes Claros, que eram poucas pessoas que conseguiam aula na época para lá. Eu era muito nova e consegui porque na época eram poucas pessoas que tinham especialização na área, e eu tinha. Aí eu comecei a lecionar. Eu fui aluna dessa escola, eu também esqueci de falar que eu já fui aluna de lá. Eu fiz o adicional de pré-escola nessa escola, e depois eu fui ser professora do adicional de pré-escola. E eu gostei muito, eu estudava muito, eu dedicava muito, fazia um planejamento, os alunos gostavam da minha aula, eu comecei a desenvolver gosto por aquilo, eu queria trabalhar com adultos e me sentia satisfeita, mas com criança eu sempre tive dificuldade de comunicação. Às vezes eu falava, eles nem prestavam atenção do que eu falava, não sei se a linguagem não era acessível ao nível de criança, né? Mas eu sempre me sentia frustrada perante esse fator. Aí eu falei assim, não, eu não vou desistir da área. Eu gostei. Aí depois eu fui, na mesma escola, eu fui trabalhar com o magistério, fui substituir uma professora, como psicologia. No adicional de pré-escola eu fui dar aula de desenvolvimento da pré-escola. E então, realmente, eu comecei a gostar de lecionar. E nisso, eu fui morar em Belo Horizonte. E nisso, eles me convidaram para ser supervisora itinerante
no curso normal superior em Ibirité, Minas Gerais. E eu falei, meu Deus, eu não tenho experiência nenhuma nessa área de supervisão, nessa área de incentivos, mas foi um trabalho ímpar, um trabalho enriquecedor. A gente estudava, a gente planejava, a gente tinha um respaldo. As pessoas falavam, nossa, você vai dar aula para o povo bem crítico, bem seletivo, né? Um povo bem assim, complicado. Eu falei, não, pelo contrário, eu tenho muita saudade dessas alunas do curso, né? Foi ímpar na minha vivência profissional, foi muito interessante, eu aprendi muito, sabe? Eu ia para a biblioteca da PUC, da UFMG estudar, então realmente eu busquei novas informações, novos períodos, né? Aí eu comecei a dar aula nos cursos modulares, né? Do curso normal superior, em outras cidades, né? Nessa época, aí eu fazia tipo o serviço de supervisor itinerante, né? Eu visitava as escolas, as professoras apresentavam a aula, fazia relatório, todo aquele processo trâmite educacional, né? De estágio, de tudo mais. E era interessante, era situação assim, às vezes conflitante, né? Uma vez teve uma cobra que correu atrás de mim, né? Em Esmeralda, que lá é só fazenda, sítios, cada lugar mais bonito que o outro, né? A vaca também correu atrás de mim, e não tinha uma árvore para subir, na época eu era mais magra, não tinha uma árvore para subir, um carro é que me socorreu, então eu já passei várias situações assim. Depois eu fui para o Projeto Veredas, eu fui selecionado para o Projeto Veredas e trabalhei no município de Caraí de Minas e São Francisco. Na cidade realmente eu não tinha um transporte viável para se locomover, então eu ia de mototáxi. E aí às vezes eu caía de moto, eu destronquei pé, né? Mas eu sempre ia. Uma vez a moto furou o pneu, eu morrendo de sede, não tinha água, eu tomei uma água toda suja, depois eu tive que tomar vermífero. Então, assim, eu já passei assim, umas trilhas bem dificultosas no ambiente escolar. Não passei igual uma colega minha em BH, né? Que ela foi visitar uma escola, chegou lá, os traficantes fecharam a escola e ficou com um revólver apontando para elas, para as outras, até a noite, né? Isso eu não vivenciei, mas eu já vivenciei muita coisa no âmbito educacional, né? Então, assim, de carro atolar e a gente descer para empurrar o carro, sujar toda, chegar na escola toda suja. Então já passei por várias situações conflitantes, né? Depois que eu fui trabalhar no Veredas, aí eu fui convidada para ser coordenadora e diretora numa creche espírita. No início foi muito bom, montamos a creche, tinha parceria com o pessoal da espírita, né? E parceria com a prefeitura, os funcionários eram da prefeitura. Aí era um povo muito interessante, os professorados, os funcionários muito bons. Só que depois começou a vir uma leva de pessoas, né? E aí começou, não sei se era um pouco, não sei se também eu não posso reafirmar se eram os funcionários, se eram vizinhos, se eram pais, se eram... aí começaram muitas críticas, me criticando, que eu viajava por Veredas também, era 2 trabalhos que eu tinha, e
e começou a boicotar coisas, falar que tinha merenda vencida, e quando ia ver não tinha merenda vencida, e começou a ter muitas situações chatas, né? A fazer denúncias, e aquilo ali eu fiquei muito exaurida, muito triste, até que eu resolvi sair, né? Eu resolvi sair como coordenadora, né? Porque eu estava passando muito tormento, que muitas vezes eu via que eu não estava merecendo aquilo que eu estava passando. E também teve pessoas de chefias, assim, que me humilhou muito, assim, fez coisas comigo que eu tinha perdido meu pai, tinha pouco tempo. Antes da missa do 7º dia, eu já tinha voltado para a escola. Então, eu estava muito fragilizada. Certo? Aí, depois que eu fui ser coordenadora, diretora, aí eu ingressei mesmo nessa instituição do Estado, nessa Universidade do Estado de Minas Gerais, e eu comecei a trabalhar viajando, né? Aí geralmente eu pegava as cidades de Espinosa, de Minas Gerais, a cidade de Almenares, Minas Gerais, nos modulares, né? Porque você tinha que ficar lá uma semana na cidade. Eu gostava muito, né? Que eu sempre gostei muito de viajar, gostei muito do trabalho. E assim, a receptividade que a gente tem com os acadêmicos, com os funcionários, com as pessoas da cidade, são muito enriquecedoras, muito bom. Assim, o tratamento, sabe? O respeito, o carinho, né? Tem uns que tornaram eternamente ex-alunos, meus amigos. Tem uns que amigos eternamente, assim. A gente conversa no Face, a gente conversa no WhatsApp, né? Tem aquele carinho, aquele amor que não é só de professorado. E aí eu comecei também a orientar monografias. No início eu tinha muita dificuldade, aí depois eu peguei a prática, hoje oriento direitinho, né? Só que eu não tenho mestrado e nem doutorado. Eu tentei várias vezes o mestrado e não consegui. Eu fico muito nervosa nas entrevistas. Eu passo na prova, todas as provas eu passo, coisa que é difícil, que os outros professores não passar, eu passo. Mas quando chega na entrevista, realmente eu falo alguma coisa que não agrada a eles, né? Eu fico nervosa, eu não sei que roupa, que estilo que eu uso. Teve um lugar que eu tentei que eles me discriminaram, porque eu usei um saião, uma roupa muito grande, eles acharam que eu era evangélica. Então, realmente, aí, hoje eu realmente cheguei a um fator que eu falei assim, não, eu não vou tentar mestrado mais, nem seguir carreira profissional, por enquanto não. Porque eu cheguei a ficar exaurida, né? Você tentar. Fora os gastos, os que você sai, né? Que você tem que viajar para tal cidade, para tal lugar, hotel, né? Aí então eu falei assim, um dia que for ser, será. Se for para ser, será. Se não for. Então hoje eu sou uma professora exemplar, né? Eu tento fazer minhas obrigações, meus alunos me amam, eu amo os alunos, eu amo a coordenação dos locais que eu trabalho, sabe? Eu tento fazer um bom trabalho, tento entender o lado do aluno, eu tento buscar informações, ajudar ele no que for preciso, certo? Eu tenho uma relação amistosa com os colegas de trabalho, os que eu convivo, na casa que eu fico. Então, eu tenho
uma relação amistosa com todos, né? E hoje eu me sinto gratificada, já me senti tão bem assim, tão maravilhada com ser professora da Unimontes, eu me senti tão assim, grandiosa, tão qualificada, né? Aí depois, pós a pandemia, que a gente parou de viajar, eu tive um declive, depressão, porque eu não viajava, ficava muito tempo em casa, não era acostumada a ficar em casa. Aí eu comecei a ter uma crise existencial da profissão, né? Aí eu comecei a endividar, eu comecei a ver que a profissão eu não tinha como eu subir no plano de carreira, porque eu não tinha feito mestrado nem doutorado. Aí eu comecei a buscar outro subterfúgio, assim, para ampliar, né? Um é esse canal, né, que eu espero um dia estar monetizando, né, para que alcance a todos aqueles que desejam, né? E agora também eu fiz a inscrição para o modelo Blue Size e assim eu fiz esporadicamente, mandei meu Face, mandei meu canal do YouTube, mandei minhas informações e eles gostaram, me selecionaram. Aí no mês de julho eu devo fazer entrevista com eles para ver, né? Então eu estou buscando outra área profissional, mas eu quero também continuar com essa área, porque eu adoro ser professora, gosto muito de ensinar, tenho maior paciência com os alunos. Eu adoro aquele aluno que fala assim, eu não sei, eu tô com dificuldade. Aquele aluno que pergunta, né? Eu não gosto de aluno que você pergunta uma coisa e o aluno não fala nada. Eu não gosto daquele aluno que fica medindo conhecimento com você, aquele aluno que fica te testando para saber se você sabe ou não sabe. Porque eu acho que a gente não está fazendo uma prova, uma sabatina para ser testado, ainda mais por aluno, né? Então, eu acho que tudo isso aí, ficar comparando a aula sua com outro professor, eu também não gosto daqueles alunos que ficam comparando. Fulano dá aula assim, você tem que dar aula igual fulano. Eu falei, mas fulano tem seu planejamento, tem sua forma de dar aula. E eu tô dando aula assim, porque eu primeiro passo a saber se os alunos gostam ou não, se tá do agrado ou não, né? Agora, com essa pandemia, eu tive muita dificuldade mesmo, de planejar, né? Aula, porque eu trabalhava com muita aula lúdica, com seminário, com simpósio, com conferências, eu fazia muito evento, sabe? Eu trabalhava com oficinas, trabalhava com coisas muito práticas, existenciais, né? Às vezes eu trabalhava com a teoria só um dia ou 2 dias, o resto era tudo questões práticas, porque eu acho que o aluno aprende muito na prática do que na teoria. A teoria é importante também, muito importante para o conhecimento pessoal, mas a prática em si é que ele vai vivenciar e vai aprender. Isso, então, aí essa importância da teoria com a prática, a coligação, né? É importante, eficaz. Então é isso, tá? Eu tô nessa área, eu vou tentar, não sei se eu vou continuar, não sei se eu vou gostar dessa área Blue Size, vou tentar, né? Talvez eu não passe na entrevista, que eu tenho muita trauma de entrevista também, ninguém sabe, né? Como é que vai ser o processo. Eu tô adorando, né, esses canais do YouTube que eu tô ministrando e trabalhando com vocês. Tô gostando demais, sabe? Me leva a estudo, me leva a pesquisa, me leva a gravação. Eu tinha muito trauma em gravar vídeos, em falar frente às câmeras, não queria, tinha ranço. E hoje não, hoje é tranquilo, né? De uma brincadeira passou a ser uma coisa existencial, né? Passou a ser algo assim
importante da minha vida, né? Tá? Então, um abraço a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite, fica com Deus, tchau, tchau, axé, beijos.